Arquivos Secretos. Bem-vindo ao Arquivos Secretos, onde revelamos os mistérios ocultos por trás das figuras mais poderosas do mundo. Aqui, nada fica escondido, e o que foi mantido nas sombras por anos finalmente vem à luz. Prepare-se para mergulhar em histórias que desafiam a realidade e expõem a verdade por trás das cortinas do poder. Em cada episódio, desvendamos segredos chocantes, revelamos conspirações globais e expomos as histórias que eles não querem que você saiba. Prepare-se para ser confrontado com os fatos mais obscuros da nossa era. Nos arquivos secretos desta noite, revelaremos um dos casos mais chocantes e perturbadores que já emergiram do mundo do entretenimento. Um mistério que envolve uma das figuras mais icônicas da música e o suposto envolvimento com uma organização secreta de alcance global. Este é o arquivo de P. Diddy. Tudo o que você precisa saber sobre o caso de P. Diddy e suas possíveis conexões com a maçonaria será revelado aqui. Prepare-se para uma viagem sombria ao coração das acusações que estremeceram Hollywood e o mundo inteiro. Nos últimos meses, o nome de P. Diddy tem sido associado a uma série de acusações graves que vão desde abuso físico e psicológico até alegações de participação em uma rede global de tráfico humano e manipulação de celebridades. E no centro dessas alegações está uma organização conhecida por seu poder e sigilo, a maçonaria. Desde o final de setembro, a internet e as redes sociais explodiram com teorias, notícias e rumores sobre o envolvimento de Diddy em um esquema obscuro que remonta à própria fundação de Hollywood. Mas o que é verdade e o que é ficção? O que realmente está acontecendo por trás dos holofotes? Hoje, todos os grandes sites de notícias e as mídias sociais não falam de outra coisa. O caso envolvendo o renomado produtor musical e rapper P. Diddy. As revelações são tão chocantes que deixaram o mundo em estado de alerta. Mas o que realmente aconteceu? Para entender o que está em jogo, precisamos voltar ao início. Ao longo das próximas horas, vamos mergulhar fundo nos segredos que estão sendo trazidos à tona. Esta história é mais do que um escândalo de celebridades. É um retrato sombrio de como o poder e o controle podem manipular vidas. Este arquivo foi preparado com extremo cuidado, reunindo todas as informações verificadas que temos até agora. Cada detalhe foi minuciosamente checado para garantir que o que você vai ouvir é a verdade. Estamos lidando com um dos casos mais controversos e complicados da indústria do entretenimento. Antes de começarmos a desvendar essa teia de mentiras, traições e abusos, é importante destacar que tudo o que estamos prestes a discutir é baseado em fatos comprovados. Sabemos que muitas histórias falsas circularam, mas aqui focamos apenas no que pode ser comprovado. As acusações contra P. Diddy começaram a ganhar força depois que ele foi preso. A operação policial em sua casa revelou uma série de detalhes perturbadores que sacudiram a indústria da música e o mundo das celebridades. Desde então, os detalhes que emergiram sobre o caso são aterrorizantes. Revelações chocantes indicam que P. Diddy não apenas estava envolvido em atividades ilegais, mas também que muitas figuras poderosas de Hollywood faziam parte dessa teia sombria de corrupção e abuso. As acusações vão muito além de violações legais. Estamos falando de crimes contra a própria humanidade. A profundidade do envolvimento de Diddy e de outras estrelas da música e do cinema em casos de abuso, manipulação e tráfico humano é simplesmente estarrecedora. Tudo começou com uma denúncia feita por Cassie, uma atriz e ex-namorada de Diddy. Ela alegou que foi abusada fisicamente por ele em várias ocasiões, durante acessos de raiva incontroláveis. Cassie também afirmou que foi forçada a participar de atos degradantes, sob coerção e ameaça, envolvendo outras pessoas influentes da indústria. Sua relação com Diddy
que começou em 2005, quando ela tinha apenas 17 anos, foi marcada por anos de abusos e manipulação. A diferença de idade entre os dois, ela, ainda uma adolescente, e ele, com 35 anos, criou uma dinâmica de poder altamente abusiva. Cassie foi mantida sob o controle de Diddy por mais de uma década, até que conseguiu finalmente escapar em 2018. Imagens perturbadoras que circularam nas redes mostram Diddy agredindo Cassie em público em frente a um elevador de hotel. As cenas são de uma brutalidade impressionante e revelam o nível de controle que ele tinha sobre ela. Cassie relatou que era forçada a realizar atos que iam contra sua vontade, enquanto Diddy a observava com um olhar frio e indiferente. Suas tentativas de escapar foram sempre frustradas, até que, de alguma forma, ela conseguiu se libertar. Esse relacionamento doentio começou quando Cassie tinha apenas 17 anos, ainda uma jovem modelo em ascensão, enquanto Diddy já era uma figura consolidada na indústria da música. Durante os anos que eles estiveram juntos, Cassie viveu em um constante estado de medo, sendo controlada por Diddy em todos os aspectos de sua vida, desde sua aparência até suas ações públicas. Por 13 longos anos, Cassie foi vítima de uma série de abusos físicos e psicológicos que a deixaram marcada tanto emocional quanto fisicamente. Ela relatou que, mesmo em eventos públicos, as marcas de seus ferimentos eram visíveis, mas ninguém ousava questionar. Diddy se considerava o criador de Cassie, moldando sua vida e carreira de acordo com seus próprios desejos e caprichos. Ele acreditava que tinha total controle sobre ela, e suas agressões constantes eram uma forma de reafirmar esse poder. Mas, em 2018, algo mudou. Cassie finalmente conseguiu escapar desse ciclo de violência e controle. Como ela conseguiu? Ainda é um mistério. Talvez Diddy tenha decidido deixá-la ir, ou talvez ela tenha encontrado uma maneira de se libertar sem que ele percebesse. Após sua fuga, Cassie reconstruiu sua vida, casou-se novamente e teve uma filha. Seu novo marido a apoiou e encorajou a falar sobre os abusos que sofreu, e foi então que ela decidiu romper o silêncio. Cassie entrou com um processo contra Diddy, acusando-o de tráfico humano, abuso físico, violência doméstica e coerção sob efeito de drogas. As alegações eram chocantes, mas as provas começaram a aparecer logo depois. As câmeras de segurança de um hotel em Los Angeles capturaram um dos momentos mais sombrios do relacionamento de Cassie com Diddy. As imagens mostram claramente Diddy arrastando Cassie pelo chão, enquanto ela tenta desesperadamente se libertar. Mas este era apenas o começo de um caso muito maior. Após a denúncia de Cassie, mais de 3.000 novas acusações foram feitas contra Diddy, envolvendo outras vítimas que afirmam ter sido abusadas física e psicologicamente por ele. Os investigadores, agora liderados pelo FBI, começaram a mergulhar mais fundo nos arquivos secretos que ligam P. Diddy à rede de tráfico humano e exploração de menores. A cada nova pista, descobriam mais detalhes perturbadores sobre as festas secretas e os rituais macabros que ocorriam nas mansões luxuosas do rapper. Algumas vítimas relataram que, ao entrarem nesses eventos, eram rapidamente isoladas, impedidas de ter qualquer contato com o mundo externo. Lá dentro, o clima era de decadência e opressão. Alguns desses eventos, descritos como festas do poder, eram frequentados por pessoas que ocupavam cargos influentes nas indústrias de entretenimento e política. Uma testemunha anônima afirmou que, em uma dessas festas, presenciou um ritual envolvendo o sacrifício simbólico de um novato, um termo usado para descrever aqueles que haviam acabado de entrar no círculo de influência de Diddy. O ritual, segundo ela, era assustador e carregava uma energia sombria. Conforme mais testemunhas começaram a se pronunciar, um padrão emergia.
Didi não apenas utilizava seu poder para controlar suas vítimas diretamente, mas também para submeter outras estrelas a um ciclo de abuso e manipulação. Artistas que, no início de suas carreiras, buscavam fama e sucesso, eram atraídos para essas festas e logo descobriam que estavam presos em uma teia de favores, chantagens e segredos. Muitos deles foram coagidos a participar de atos que mais tarde seriam usados como formas de controle e extorsão. Estrelas como Jennifer Lopez, Jay-Z e Beyoncé começaram a aparecer em várias das denúncias. Embora muitos dos detalhes ainda estivessem envoltos em mistério, uma coisa era clara. Essas figuras de poder estavam de alguma forma ligadas a Didi, e agora suas reputações estavam sob séria ameaça. Mas o que os mantinha unidos? Qual era a verdadeira natureza dessas conexões? Mais uma vez, o nome da maçonaria foi mencionado. Os investigadores começaram a examinar mais de perto os símbolos e códigos presentes nas festas de Didi. Muitos dos detalhes que emergiram sugerem que essas reuniões não eram apenas para entretenimento, mas sim uma forma de ritualizar o poder. O uso de símbolos antigos, a organização dos eventos e até a estrutura dos locais onde essas festas aconteciam pareciam estar alinhados com práticas ocultistas. Para os não iniciados, tudo parecia uma excentricidade típica das celebridades, mas para os que entendiam, estava claro que algo muito mais profundo estava em jogo. O caso de Cassie foi apenas o começo. À medida que mais denúncias surgiam, ficou claro que ela não era a única vítima de Didi. Outras pessoas começaram a relatar experiências semelhantes de abuso, controle e manipulação. Cada novo testemunho adicionava uma camada ainda mais perturbadora à história, e as autoridades estavam cada vez mais convencidas de que estavam lidando com algo muito maior do que um simples escândalo de celebridade. Um dos relatos mais perturbadores veio de uma jovem que participou de uma festa de Didi em 2016. Ela descreveu uma atmosfera de medo e submissão, onde os convidados eram forçados a consumir bebidas oferecidas por anfitriões misteriosos. Ela afirmou que, após beber um coquetel, perdeu completamente o controle de seu corpo e só se lembra de ter acordado em um quarto desconhecido, cercada por pessoas que nunca havia visto antes. O que aconteceu naquela noite, ela não sabia ao certo, mas o trauma a acompanharia para sempre. Essas bebidas, que eram servidas em quase todas as festas de Didi, começaram a ser investigadas mais a fundo. O que os laboratórios forenses descobriram foi alarmante. Muitas das bebidas continham uma substância chamada GHB, também conhecida como droga do estupro. Essa substância é inodora e insípida, o que a torna perfeita para ser usada em festas onde os convidados não suspeitariam de nada, até que fosse tarde demais. Isso confirmou as suspeitas de que as festas de Didi eram mais do que simples eventos de luxo. Elas eram armadilhas cuidadosamente planejadas para manipular e controlar os participantes. As revelações sobre o uso de GHB nos eventos de Didi chocaram o público. A droga, conhecida por seus efeitos paralisantes, era frequentemente usada para facilitar agressões e abusos. O que antes era visto como uma vida de excessos e festas glamorosas, agora estava sendo revelado como um esquema de abuso sistemático e bem organizado. E Didi, que durante décadas havia construído uma imagem de sucesso e poder, agora estava sendo pintado como o centro de um império sombrio. Com a investigação se aprofundando, começaram a surgir novas denúncias sobre um possível envolvimento de Didi em atividades ainda mais perturbadoras. Relatos indicavam que, em algumas das festas, ele teria feito parte de rituais onde o abuso não era apenas físico, mas também psicológico, forçando suas vítimas a participar de atos degradantes enquanto ele observava.
Esses rituais, segundo algumas fontes, eram realizados para testar a lealdade dos novos membros do seu círculo. Os detalhes sobre essas práticas começaram a levantar mais questões sobre a ligação de Didi com sociedades secretas. Os símbolos, os rituais e até as datas em que esses eventos aconteciam pareciam seguir uma lógica ritualística. Muitos teóricos da conspiração começaram a apontar para a maçonaria como a chave para entender o que realmente estava acontecendo por trás das portas fechadas das mansões de Didi. Mas o que realmente chocou o público foi a revelação de que esses rituais envolviam não apenas adultos, mas também crianças. Algumas das vítimas que se apresentaram afirmaram ter sido levadas para essas festas quando ainda eram menores de idade e foram forçadas a participar de atos que as marcaram para o resto de suas vidas. Essas revelações adicionaram uma nova camada de horror ao caso, transformando-o em um dos maiores escândalos de abuso da história recente. À medida que mais vítimas corajosas começaram a contar suas histórias, ficou claro que o caso de Didi não era um incidente isolado. Ele fazia parte de uma rede muito maior, uma rede que envolvia figuras poderosas em várias indústrias, todas unidas por um pacto de silêncio e lealdade. Essa rede, segundo as investigações, se estendia por todo o mundo, conectando as indústrias da música, do cinema, da política e até da realeza. Os detalhes sobre essas conexões começaram a emergir lentamente. O envolvimento de figuras políticas como Barack e Michelle Obama começou a ser discutido com mais seriedade, especialmente após o vazamento de documentos que sugeriam que eles haviam frequentado algumas das festas mais exclusivas de Didi. Embora essas alegações ainda precisassem ser investigadas a fundo, a mera menção dos nomes deles já era suficiente para gerar um frisson mundial. As investigações também começaram a focar nas conexões de Didi com outras figuras polêmicas do passado. Um nome em particular começou a surgir com frequência: Jeffrey Epstein. Epstein, que foi acusado de conduzir uma rede de tráfico humano envolvendo menores de idade, teve suas próprias festas secretas, frequentadas por figuras da elite mundial. Agora, os investigadores começaram a se perguntar se as festas de Didi poderiam estar conectadas àquelas organizadas por Epstein. As semelhanças entre os dois casos são perturbadoras. Ambos os homens eram figuras poderosas, que usavam sua influência para atrair pessoas vulneráveis para seus círculos. Ambos foram acusados de tráfico humano e de abuso de menores. E ambos tinham conexões com algumas das figuras mais poderosas do mundo. Agora, a questão que todos estavam se fazendo era: até que ponto essas duas redes estavam interligadas? As investigações também começaram a focar nas propriedades de Didi. Mansões, iates e locais de festa espalhados pelos Estados Unidos e pela Europa começaram a ser investigados como possíveis locais de abuso. Um dos locais mais controversos era uma mansão de Didi em Los Angeles, que, segundo várias testemunhas, tinha um sistema de túneis subterrâneos que levavam a salas secretas. Essas salas, de acordo com testemunhas, eram usadas para rituais privados e encontros secretos. A mansão de Los Angeles, uma das propriedades mais luxuosas de Didi, passou a ser o epicentro das investigações. Testemunhas afirmaram que, embaixo daquela mansão glamourosa, havia um complexo de túneis subterrâneos, construídos com o único propósito de facilitar o acesso a encontros secretos. Alguns relataram que esses túneis conectavam a mansão a outras propriedades, incluindo casas de figuras influentes de Hollywood, como antigos associados de Michael Jackson, e até o famoso palácio de Hugh Hefner, o fundador da Playboy. Os túneis, segundo as investigações, levavam a salas secretas onde os rituais mais perturbadores aconteciam. Em um desses locais, havia uma sala completamente isolada, sem janelas
e com paredes reforçadas para abafar o som. Os investigadores encontraram evidências de que a sala havia sido usada para encontros privados que envolviam figuras poderosas, muitas das quais agora estão no centro do escândalo. Fotografias e vídeos começaram a vazar, mostrando os interiores dessas salas e os elementos que sugeriam que não se tratavam apenas de festas comuns. Além disso, surgiram denúncias de que Diddy mantinha essas salas equipadas com câmeras escondidas, gravando todos os eventos que aconteciam ali. Essas gravações, segundo as teorias, eram usadas para chantagear figuras poderosas e garantir a lealdade de quem participava desses encontros sombrios. A possibilidade de que Diddy tivesse em sua posse vídeos incriminadores de várias celebridades e políticos começou a gerar ainda mais pânico em Hollywood. As denúncias sobre o uso desses vídeos como forma de chantagem foram reforçadas quando uma ex-associada de Diddy revelou à mídia que ele mantinha um cofre digital com milhares de arquivos comprometedores. Ela afirmou que essas gravações envolviam não apenas festas e encontros com adultos, mas também cenas envolvendo menores de idade, gravadas sem o consentimento das vítimas. Esse cofre digital, segundo ela, era a verdadeira fonte de poder de Diddy, permitindo que ele controlasse algumas das pessoas mais influentes do planeta. A revelação sobre o cofre digital foi uma das mais chocantes do caso. Se Diddy realmente possuía essas gravações, ele poderia destruir carreiras inteiras e manipular figuras-chave da indústria e da política. As investigações começaram a focar na busca por esse cofre e algumas fontes afirmam que ele poderia estar escondido em uma de suas várias propriedades espalhadas pelo mundo. Mas até agora, as autoridades ainda não conseguiram localizar essa suposta arma secreta de Diddy. Enquanto a busca pelo cofre continuava, as investigações começaram a revelar mais detalhes perturbadores sobre a estrutura da rede de Diddy. Uma rede que se estendia muito além de suas festas em Hollywood. Surgiram relatos de que Diddy mantinha ligações com grupos influentes na Europa e na América do Sul, onde promovia encontros semelhantes em locais exóticos e remotos. Um desses locais seria uma ilha privada, que pertencia a um empresário europeu famoso por suas conexões com a indústria da moda. A ilha, descrita como um paraíso tropical isolado, estava sob investigação depois que várias testemunhas afirmaram que Diddy organizava festas lá para seus associados mais íntimos. Essas festas, segundo as denúncias, seguiam o mesmo padrão das que aconteciam em suas mansões nos Escriva. Luxo extremo, convidados selecionados e, é claro, segredos obscuros. Algumas das vítimas relataram que foram levadas à força para a ilha, onde foram drogadas e forçadas a participar de atos degradantes. Os rumores sobre a existência dessa ilha levaram os investigadores a traçar paralelos com o infame caso de Jeffrey Epstein, que também utilizava uma ilha particular para realizar suas festas privadas. As semelhanças entre os dois casos começaram a levantar a hipótese de que Diddy poderia estar envolvido em uma rede global de tráfico humano, semelhante àquela que Epstein liderava. Essa rede, segundo as teorias, poderia envolver figuras poderosas em várias partes do mundo, todas protegidas por um pacto de silêncio. Mas as conexões entre Diddy e Epstein não paravam por aí. Investigações revelaram que durante vários anos os dois frequentaram os mesmos círculos sociais e, em mais de uma ocasião, participaram dos mesmos eventos. Algumas fotos antigas mostram Diddy e Epstein juntos em festas luxuosas em Nova York e Paris. Essas conexões começaram a levantar ainda mais suspeitas sobre o verdadeiro alcance da rede de Diddy e sua possível relação com a rede de exploração de Epstein. Enquanto o FBI continuava a explorar essas conexões, novas testemunhas começaram a surgir, relatando mais detalhes perturbadores
sobre as festas de Diddy. Um ex-segurança que trabalhou para o rapper durante mais de uma década revelou à imprensa que muitos dos eventos eram, na verdade, coberturas para reuniões onde decisões importantes sobre negócios e poder eram tomadas. Segundo ele, Diddy utilizava as festas como uma fachada para atrair pessoas influentes e mantê-las sob seu controle. Esse segurança também afirmou que Diddy estava sempre cercado de pessoas que ele podia manipular facilmente. Artistas jovens, modelos e aspirantes a celebridades eram frequentemente convidados para essas festas com a promessa de que estariam entrando no círculo mais exclusivo de Hollywood. No entanto, ao entrarem nesse mundo, descobriam que estavam presos em uma teia de abusos e manipulação, da qual era quase impossível escapar. Um dos relatos mais chocantes veio de uma ex-modelo que participou de uma dessas festas quando tinha apenas 16 anos. Ela afirmou que foi levada para um dos eventos de Diddy por um agente de modelos que lhe prometeu uma oportunidade de conhecer produtores importantes. No entanto, ao chegar à festa, ela foi imediatamente isolada dos outros convidados e levada para uma sala onde Diddy e outros homens influentes a esperavam. O que aconteceu naquela sala, segundo ela, mudou sua vida para sempre. Ela relatou que foi forçada a consumir drogas e que, em seguida, perdeu a consciência. Quando acordou, estava em um local desconhecido, sem qualquer lembrança do que havia acontecido nas horas anteriores. Ela tentou fugir, mas foi rapidamente parada por seguranças que a mantiveram trancada até que Diddy decidisse o que fazer com ela. Foi somente depois de várias horas de negociação que ela foi liberada, mas não sem antes receber ameaças sobre o que aconteceria se ela contasse a alguém sobre o que tinha visto ou vivido. Esse tipo de relato tornou-se comum à medida que mais vítimas começaram a se pronunciar. Muitas dessas jovens que sonhavam em entrar para o mundo da música ou da moda eram atraídas para festas onde suas vidas eram destruídas. Algumas nunca mais foram vistas, enquanto outras, como a modelo mencionada, viveram com o trauma pelo resto de suas vidas. Essas histórias começaram a pintar um quadro cada vez mais sombrio de Diddy e do poder que ele exercia sobre seus convidados. Conforme mais relatos surgiam, ficou claro que as festas de Diddy eram apenas a superfície de algo muito mais profundo e assustador. As conexões com a maçonaria, que inicialmente pareciam meras teorias da conspiração, começaram a ser levadas mais a sério. Especialistas em sociedades secretas foram chamados para analisar os símbolos e rituais descritos pelas vítimas, e muitos deles confirmaram que as festas seguiam um padrão ritualístico típico de cultos ocultistas. Esses rituais, segundo os especialistas, eram usados para invocar poder e controle sobre os participantes. O uso de drogas, as práticas degradantes e os símbolos presentes nos eventos de Diddy pareciam ter um significado muito mais profundo do que simples hedonismo. Alguns teóricos afirmam que Diddy estava, de fato, seguindo tradições ocultas que remontam a sociedades secretas antigas, onde a lealdade era testada por meio de rituais de humilhação e submissão. Essas práticas, se confirmadas, colocariam Diddy no centro de uma rede global de poder, onde as celebridades e figuras políticas não eram apenas participantes, mas também vítimas de um sistema que utilizava o controle e a manipulação como ferramentas de dominação. O caso, que começou com uma simples denúncia de abuso, agora se tornava uma investigação sobre o lado mais sombrio da fama e do poder. Mas o que aconteceria a seguir? Com tantas figuras poderosas envolvidas, seria possível que a verdade viesse completamente à tona? Ou o caso de Diddy seria enterrado como tantos outros escândalos antes dele?
A mídia começou a especular sobre o futuro das investigações, e muitos temiam que Diddy pudesse usar seu poder e influência para escapar da justiça. No entanto, o público estava cada vez mais indignado com as revelações, e a pressão sobre as autoridades aumentava. O caso de P. Diddy, que inicialmente parecia um escândalo de celebridade, agora se tornava uma batalha entre a verdade e o poder. As investigações começaram a avançar para um novo estágio, onde as figuras envolvidas no escândalo já não podiam mais se esconder. A pressão pública e a cobertura da mídia intensificaram-se, e algumas das celebridades que anteriormente estavam envolvidas com Diddy começaram a tomar medidas desesperadas para se desvincular do caso. No entanto, o estrago já estava feito, e as revelações continuavam a se desenrolar como um efeito dominó. Figuras influentes começaram a apagar suas redes sociais, deletar fotos antigas e se afastar dos eventos públicos na tentativa de fugir do olho do furacão. Mas à medida que mais vítimas começaram a se pronunciar, tornou-se impossível para muitas dessas celebridades evitar o envolvimento com o caso. O que antes parecia um escândalo limitado a Hollywood, agora se transformava em uma questão internacional, com implicações para a política, a indústria do entretenimento e até mesmo a realeza. Uma das revelações mais chocantes foi o envolvimento de membros da realeza europeia nas festas de Diddy. Investigações preliminares sugeriam que alguns membros de famílias reais haviam participado desses eventos secretos, onde, segundo testemunhas, práticas que violavam direitos humanos eram realizadas. Isso gerou um verdadeiro terremoto na mídia europeia, e muitos começaram a exigir respostas das autoridades sobre a extensão do envolvimento dessas figuras tão poderosas. À medida que os detalhes sobre o envolvimento de políticos e membros da realeza vinham à tona, a ligação de Diddy com a maçonaria parecia cada vez mais plausível. Especialistas em sociedades secretas foram chamados para analisar os símbolos e comportamentos descritos pelas testemunhas, e muitos deles confirmaram que as festas de Diddy seguiam padrões de rituais ocultos. Além disso, alguns dos objetos encontrados nas investigações, como artefatos simbólicos e gravações de rituais, reforçavam a teoria de que essas práticas estavam profundamente enraizadas em cultos secretos. O impacto dessas descobertas abalou profundamente o público. Para muitos, o envolvimento de figuras públicas em práticas tão perturbadoras era inconcebível. No entanto, as evidências eram cada vez mais difíceis de ignorar. Testemunhas começaram a relatar detalhes sobre as festas, descrevendo cenas dignas de filmes de terror. Rituais de humilhação, abuso e controle mental eram frequentes nesses encontros, e aqueles que se recusavam a participar eram rapidamente silenciados ou afastados do círculo de poder. Um dos relatos mais angustiantes veio de uma atriz de Hollywood que, na época, estava apenas começando sua carreira. Ela descreveu como foi convidada para uma dessas festas, acreditando que seria uma oportunidade para impulsionar sua carreira. No entanto, ao chegar ao local, foi rapidamente cercada por figuras influentes que a coagiram a consumir drogas e participar de atos que ela nunca teria aceitado em outras circunstâncias. Ela descreveu que os rituais começaram com a submissão dos participantes, que eram forçados a obedecer ordens sem questionar. Aqueles que resistiam eram ameaçados ou chantageados. Segundo ela, algumas das figuras mais poderosas da indústria estavam presentes, e todas pareciam seguir um script, como se estivessem participando de uma encenação cuidadosamente planejada. Os detalhes desses rituais incluíam símbolos esotéricos, frases em línguas antigas e o uso de substâncias para controlar os sentidos e as emoções dos presentes. As investigações sobre os rituais
trouxeram à tona uma questão ainda mais assustadora. Quem estava realmente no controle? Diddy, apesar de ser uma figura central, poderia ser apenas um peão em uma rede muito maior e mais poderosa. Alguns investigadores começaram a especular que ele estava sendo usado como uma fachada para esconder as verdadeiras forças que controlavam essa rede global de abuso e poder. Os símbolos maçônicos, presentes em muitos dos eventos de Diddy, começaram a levantar ainda mais suspeitas. Alguns especialistas em ocultismo sugeriram que esses rituais eram realizados como uma forma de reafirmar o poder e a lealdade dentro da organização. A maçonaria, conhecida por seus rituais de iniciação e hierarquias de poder, parecia ter um papel importante na organização desses eventos, e Diddy, como um de seus membros, era apenas uma peça em um jogo muito maior. Mais uma vez, o nome de Jeffrey Epstein foi mencionado nas investigações. Epstein, que também era conhecido por suas conexões com figuras poderosas e festas secretas, estava ligado a muitos dos mesmos círculos de Diddy. As semelhanças entre os dois casos eram perturbadoras e muitos começaram a questionar se eles faziam parte da mesma rede global de exploração e abuso. Ambos os homens usavam sua influência para manipular e controlar pessoas vulneráveis, e ambos tinham uma vasta rede de contatos que incluía políticos, celebridades e membros da elite. As investigações começaram a se aprofundar nas conexões de Diddy com outras figuras influentes da indústria. Um nome que surgiu com frequência foi o de Kanye West, que por anos foi associado a Diddy em eventos e colaborações musicais. Kanye, conhecido por suas declarações polêmicas e comportamento errático, começou a ser investigado por seu possível envolvimento nas festas de Diddy. Embora nenhuma acusação direta tenha sido feita contra ele até o momento, muitos começaram a questionar o quanto ele sabia sobre os acontecimentos nessas festas. Outros nomes de peso, como Jay-Z e Beyoncé, também começaram a aparecer nas investigações. Embora ambos tenham mantido um certo distanciamento de Diddy nos últimos anos, o fato de terem sido vistos em várias de suas festas durante os anos 2000 levantou suspeitas. Fotos antigas dos três juntos em eventos privados começaram a circular novamente, e muitos se perguntavam se eles também estavam envolvidos nas práticas ocultas que aconteciam nos bastidores dessas festas. O envolvimento de figuras políticas como Barack e Michelle Obama tornou-se um dos aspectos mais controversos do caso. Embora até agora não houvesse provas concretas de que eles participavam diretamente dos rituais, seu nome apareceu em várias listas de convidados para eventos exclusivos organizados por Diddy. Além disso, algumas fotos dos Obamas em festas luxuosas ao lado de outras figuras suspeitas começaram a circular, o que apenas aumentou as especulações. Com o avanço das investigações, a pressão sobre Diddy aumentava. Ele já havia sido preso e acusado de várias infrações, mas a cada nova revelação, o caso se tornava ainda mais sombrio. A possibilidade de que ele estivesse envolvido em uma rede global de tráfico humano e abuso sexual parecia cada vez mais real, e muitos se perguntavam se ele seria capaz de escapar das consequências. No entanto, para a surpresa de muitos, Diddy parecia estar preparado para enfrentar essas acusações. Advogados poderosos e influentes começaram a representá-lo, e a narrativa de que ele estava sendo vítima de uma conspiração começou a circular nos meios de comunicação. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que Diddy estava sendo usado como bode expiatório por forças ainda mais poderosas e que seu julgamento era uma maneira de desviar a atenção do público das verdadeiras figuras por trás da rede de exploração. Mas as provas contra ele continuavam a se acumular. A cada nova denúncia, surgiam mais evidências de que Diddy estava no centro de um esquema de manipulação e abuso que durava décadas. Gravações de áudio,
vídeos, depoimentos de vítimas. Tudo apontava para uma teia de poder e controle que se estendia muito além de Hollywood. E o mais assustador de tudo era que muitas dessas vítimas ainda temiam por suas vidas, mesmo após se pronunciarem. Uma das vítimas mais corajosas foi uma ex-associada de Diddy que decidiu contar sua história à mídia. Ela afirmou que Diddy mantinha uma lista de todas as pessoas influentes que ele havia chantageado ao longo dos anos, usando as gravações secretas das festas para garantir que ninguém ousasse ir contra ele. Segundo ela, essa lista incluía políticos, músicos, atores e até mesmo jornalistas. O poder que Diddy acumulou ao longo dos anos era construído sobre medo e intimidação. Essa ex-associada também revelou que Diddy tinha uma rede de cúmplices, incluindo seguranças e assistentes pessoais, que ajudavam a manter suas atividades em segredo. Eles eram responsáveis por garantir que nenhum detalhe das festas vazasse, e muitos deles foram bem pagos para manter o silêncio. No entanto, à medida que as investigações avançavam, alguns desses cúmplices começaram a colaborar com as autoridades em troca de imunidade. A investigação também se expandiu para o exterior, com autoridades em várias partes do mundo, começando a investigar as propriedades internacionais de Diddy. Suas mansões na Europa e na América do Sul foram mencionadas em várias denúncias e agora estavam sob vigilância. A ideia de que Diddy mantinha uma rede internacional de exploração começou a ganhar força, e as autoridades internacionais começaram a colaborar com o FBI para rastrear todas as suas atividades globais. Enquanto isso, o público aguardava ansiosamente por mais revelações. As redes sociais estavam em polvorosa, com pessoas discutindo as teorias sobre o envolvimento de outras celebridades e o verdadeiro alcance da rede de Diddy. O nome dele, que antes era sinônimo de sucesso e poder na indústria musical, agora estava irremediavelmente associado ao escândalo e ao horror. O que viria a seguir? As investigações estavam longe de terminar, e a cada novo dia surgiam mais testemunhas, mais provas e mais perguntas sem resposta. O caso de P. Diddy, que começou com uma simples denúncia de abuso, agora se tornava uma das investigações mais complexas e perturbadoras dos últimos tempos. E o mais inquietante de tudo era que, quanto mais fundo as autoridades cavavam, mais escura se tornava a verdade por trás de Diddy e sua rede de poder. Enquanto as investigações seguiam, uma rede complexa de cúmplices e envolvidos começou a ser desvendada. Não era mais apenas Diddy no centro das atenções, mas toda uma estrutura organizada que envolvia diversos indivíduos de poder. As ramificações desse caso se espalhavam para além de Hollywood, atravessando fronteiras e conectando figuras poderosas em diferentes indústrias e até mesmo na política global. As vítimas, encorajadas pelo crescente movimento de denúncias, começaram a surgir em maior número. Algumas haviam passado anos em silêncio, aterrorizadas pelas ameaças que receberam de Diddy e seus associados. Uma dessas vítimas, uma ex-dançarina que trabalhou em eventos organizados por Diddy, revelou detalhes sombrios sobre as festas. Ela descreveu que, muitas vezes, os convidados eram levados para áreas separadas, onde eram forçados a participar de jogos de poder e submissão. Segundo seu relato, esses jogos envolviam atos que visavam degradar e humilhar os participantes, com o objetivo de testar sua lealdade e subjugação. Ela relatou que, em uma dessas festas, presenciou um ritual bizarro onde um grupo de convidados foi forçado a competir entre si em desafios humilhantes, enquanto Diddy e outras figuras poderosas observavam, rindo e bebendo. A atmosfera era opressiva e os que se recusavam a participar eram imediatamente removidos da festa, muitas vezes sendo banidos permanentemente do círculo de poder. Esse tipo de comportamento, segundo especialistas,
é comum em cultos onde o controle mental e psicológico é usado para manter os membros submissos. Essas revelações lançaram uma nova luz sobre o caso, mostrando que o que estava em jogo não era apenas abuso físico, mas também controle mental. As festas de Diddy, que eram promovidas como eventos glamourosos e exclusivos, na verdade eram palco de uma série de rituais de manipulação psicológica. Muitos dos participantes saíam desses eventos com suas vidas e carreiras devastadas, enquanto outros simplesmente desapareciam do radar público. As comparações entre Diddy e Jeffrey Epstein continuavam a crescer e muitos começaram a traçar paralelos entre as duas figuras. Ambos usavam festas exclusivas para atrair pessoas vulneráveis e poderosas. Ambos mantinham um círculo fechado de associados que os ajudavam a ocultar seus crimes, e ambos estavam no centro de redes globais de exploração. O que tornou o caso de Diddy ainda mais perturbador foi a revelação de que ele não apenas usava essas festas para satisfazer seus próprios desejos, mas também como uma ferramenta de chantagem e manipulação. Gravações e documentos vazados começaram a circular, sugerindo que Diddy tinha um arquivo secreto de vídeos incriminadores, gravados em suas festas, que ele usava para manter controle sobre figuras influentes. Essas gravações, que incluíam políticos, artistas e empresários, mostravam os participantes em situações comprometedoras, muitas vezes sob o efeito de drogas ou álcool. A chantagem era a arma de Diddy para garantir que ninguém ousasse ir contra ele, e essa tática o manteve no topo por anos, sem que seus crimes fossem expostos. Uma das figuras mais inesperadas a ser mencionada nessas gravações foi uma estrela de cinema de renome mundial, que havia participado de uma das festas de Diddy em meados dos anos 2000. O ator, que sempre manteve uma imagem pública impecável, foi flagrado em uma das gravações, em um estado de total vulnerabilidade, claramente sob efeito de drogas. Essa gravação foi usada para mantê-lo sob controle por anos, e ele nunca mais ousou falar publicamente sobre sua experiência com Diddy. Sua carreira, porém, começou a declinar logo depois, e muitos acreditam que ele pagou um preço alto por ter se envolvido com esse círculo de poder. Outro detalhe perturbador foi a revelação de que as festas de Diddy não aconteciam apenas em suas mansões ou ilhas privadas. Em algumas ocasiões, ele organizava esses eventos em locais públicos, sob a fachada de eventos beneficentes ou festas glamourosas. Os convidados, muitas vezes, não tinham ideia do que estava realmente acontecendo nos bastidores, mas aqueles que eram selecionados para participar dos rituais privados logo descobriam o verdadeiro propósito por trás dessas festas. Relatórios de segurança de algumas dessas festas mostraram que Diddy mantinha uma equipe de segurança altamente treinada para garantir que ninguém saísse do local sem a sua permissão. Alguns dos relatos mais assustadores envolvem convidados que tentaram fugir após perceberem o que estava acontecendo, mas foram rapidamente contidos por seguranças armados e levados de volta para o local dos rituais. O controle de Diddy sobre esses eventos era absoluto, e ele fazia questão de garantir que nenhum detalhe escapasse de suas mãos. Enquanto isso, as investigações começaram a focar nos aspectos financeiros das operações de Diddy. O FBI começou a investigar suas transações financeiras, suspeitando que grande parte de seu império era financiado por atividades ilícitas. Suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento de redes de exploração humana começaram a emergir. Diddy, que sempre foi considerado um gênio dos negócios, agora estava sendo retratado como o líder de uma organização criminosa internacional. Algumas das transações suspeitas de Diddy envolviam doações e patrocínios para eventos e instituições de caridade. Essas doações, que inicialmente pareciam gestos de boa vontade,
agora eram vistas como parte de um esquema para lavar dinheiro e ocultar suas atividades ilícitas. As autoridades começaram a investigar essas conexões e a questionar as verdadeiras intenções por trás dos atos filantrópicos de Didi. Muitas dessas instituições, ao serem investigadas, mostraram-se ligadas a indivíduos suspeitos de envolvimento em tráfico humano e exploração. Enquanto o caso de Didi continuava a crescer em escala e gravidade, a mídia global começou a pressionar por mais respostas. Programas de televisão e documentários começaram a explorar os detalhes sombrios da vida de Didi, trazendo à tona testemunhos de ex-funcionários, vítimas e até de outras celebridades. Essas investigações da mídia começaram a pintar um quadro ainda mais perturbador, mostrando Didi não apenas como uma figura de poder, mas como alguém que construiu seu império sobre a destruição de vidas humanas. Uma das maiores questões que emergiram durante essas investigações foi: como Didi conseguiu manter suas atividades em segredo por tanto tempo? A resposta parecia estar em sua vasta rede de conexões e sua habilidade de manipular o sistema a seu favor. Com amigos influentes na política, na mídia e no entretenimento, Didi usava sua influência para garantir que ninguém ousasse expor seus crimes. Ele mantinha um equilíbrio cuidadoso entre ser adorado pelo público e temido pelos que conheciam seus segredos mais sombrios. No entanto, à medida que as investigações continuavam a desenterrar mais detalhes perturbadores, ficava claro que o império de Didi estava começando a ruir. Celebridades que anteriormente o apoiavam começaram a se distanciar, e algumas até emitiram declarações públicas condenando suas ações. Artistas que haviam colaborado com ele no passado agora estavam sendo questionados sobre o que sabiam e quando souberam. O medo de estar associado a Didi começou a crescer e muitos tentavam desesperadamente salvar suas próprias reputações. Algumas das declarações mais chocantes vieram de ex-colaboradores de Didi, que haviam passado anos trabalhando ao seu lado. Eles revelaram que, embora muitos soubessem que ele tinha uma vida de excessos, poucos tinham conhecimento real da profundidade de suas atividades ilícitas. Didi era um mestre em compartimentar sua vida, garantindo que apenas aqueles em seu círculo mais íntimo soubessem dos detalhes sombrios de suas operações. Isso permitiu que ele mantivesse uma fachada pública impecável por anos, enquanto operava nas sombras. Mas essa fachada estava começando a desmoronar. As denúncias eram numerosas demais para serem ignoradas, e o público exigia justiça. Vítimas continuavam a se apresentar, corajosas o suficiente para enfrentar as ameaças que sabiam que viriam. E, com cada novo depoimento, ficava claro que a teia de poder de Didi era muito mais complexa do que se imaginava inicialmente. As investigações começaram a se estender para outras figuras influentes, que antes estavam à margem do caso. Empresários, políticos e até figuras do mundo esportivo estavam sendo investigados por suas conexões com Didi. O FBI expandiu suas operações internacionais, colaborando com agências de segurança em outros países para rastrear o alcance global de suas atividades. As autoridades estavam determinadas a desmantelar toda a rede, e não apenas prender Didi. Nesse ponto, o caso já havia se tornado uma das maiores investigações criminais envolvendo uma figura pública nos últimos tempos. E embora Didi tivesse acumulado poder suficiente para se proteger por anos, agora ele se via cada vez mais encurralado. O que o futuro reservaria para ele e para aqueles que ainda estavam envolvidos na rede de exploração? Só o tempo diria, mas uma coisa era certa: o império sombrio de Didi estava começando a desmoronar. À medida que as investigações avançavam e o cerco em torno de Didi se fechava, surgiam mais perguntas sobre quem mais estava envolvido
nessa vasta rede de exploração e manipulação. O FBI começou a focar em outros nomes influentes da indústria musical que, segundo fontes internas, haviam participado ativamente das festas e rituais organizados por Diddy. Entre eles, surgiram nomes que chocaram o público, incluindo alguns dos maiores ícones da música contemporânea. As consequências para esses artistas poderiam ser devastadoras. Alguns desses artistas começaram a ser investigados por seus próprios comportamentos questionáveis, com relatos de que também organizavam festas semelhantes, onde drogas e práticas degradantes eram comuns. Muitos desses eventos eram realizados sob o pretexto de serem festas VIP para a elite, mas os relatos de testemunhas sugeriam que as coisas que aconteciam a portas fechadas eram muito mais perturbadoras. Havia uma suspeita crescente de que Diddy não era o único chefe dessa operação, mas sim uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Os investigadores começaram a trabalhar com hipóteses que envolviam outras celebridades e empresários poderosos que, como Diddy, utilizavam suas influências para controlar e manipular não só suas vítimas, mas também suas indústrias. Grandes nomes da música, cinema e até do esporte estavam agora sendo investigados sob a mesma suspeita de tráfico humano e abuso de poder. A ideia de que essas indústrias estavam corrompidas até o núcleo se espalhou e o público começou a perder a confiança nas figuras públicas que antes idolatravam. Enquanto isso, algumas das figuras mais próximas de Diddy começaram a se distanciar. Empresários, executivos de gravadoras e até antigos amigos de longa data cortaram laços publicamente com ele. Declarações foram emitidas, nas quais essas figuras afirmavam que desconheciam qualquer envolvimento de Diddy em atividades criminosas, mas que, em função das investigações em curso, preferiam se afastar de qualquer associação com ele. A tentativa desesperada de salvar suas reputações estava clara, mas o público, cada vez mais cético, não acreditava mais nessas desculpas. A narrativa de que Diddy estava sendo alvo de uma conspiração também começou a ganhar força em certos círculos da mídia e das redes sociais. Alguns argumentavam que Diddy estava sendo incriminado por desafiar figuras ainda mais poderosas e que as acusações contra ele eram parte de um esquema maior para derrubá-lo. No entanto, essas teorias conspiratórias rapidamente perderam força quando mais evidências concretas começaram a emergir, incluindo gravações de áudio e vídeo que mostravam Diddy em situações comprometedoras. O que mais chocou o público foi o vazamento de um vídeo que supostamente mostrava Diddy em uma de suas festas privadas, participando ativamente de um dos rituais de humilhação descritos por várias testemunhas. No vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, Diddy podia ser visto coagindo vários participantes a realizarem atos degradantes, enquanto ele observava com uma expressão fria e indiferente. O vídeo causou indignação imediata e foi o golpe final para a reputação de Diddy. Com o vazamento desse vídeo, até mesmo os aliados mais próximos de Diddy começaram a se afastar. Figuras influentes da música que haviam defendido Diddy publicamente agora permaneciam em silêncio ou faziam declarações vagamente condenatórias, tentando se desvencilhar do escândalo. No entanto, para muitos, o silêncio dessas figuras era uma confissão de culpa por omissão. Elas sabiam o que estava acontecendo, mas escolheram ignorar enquanto se beneficiavam do poder e da influência de Diddy. Enquanto Diddy aguardava o julgamento, novas revelações sobre seu império financeiro começaram a emergir. O FBI rastreou milhões de dólares em transações que conectavam Diddy a várias contas offshore e empresas de fachada, usadas para financiar atividades ilícitas e manter seu estilo de vida luxuoso. Essas transações, segundo as autoridades, eram parte de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia várias personalidades da indústria da música e do cinema,
o que levantou ainda mais suspeitas sobre a extensão da rede de Didi. Os documentos financeiros que foram obtidos pelas autoridades revelaram algo ainda mais perturbador: uma conexão entre Didi e figuras poderosas da indústria da moda, particularmente com empresários que haviam sido acusados de exploração e abuso de modelos jovens. A conexão entre Didi e essa parte da indústria levantou a hipótese de que ele poderia estar envolvido em uma rede de tráfico de pessoas que ia além do entretenimento, afetando também o mundo da moda e da publicidade. Os investigadores agora trabalhavam para desvendar essa teia de conexões sombrias. Uma testemunha-chave, uma ex-modelo que havia trabalhado em campanhas publicitárias associadas a marcas ligadas a Didi, afirmou que foi levada para uma dessas festas sob o pretexto de conhecer executivos importantes da indústria. No entanto, ao chegar ao local, percebeu que se tratava de um evento privado, onde foi drogada e abusada. Segundo seu depoimento, ela nunca conseguiu recuperar sua carreira após aquele evento, pois foi ameaçada de que, se falasse, nunca mais trabalharia no mundo da moda. Esse tipo de relato tornou-se comum à medida que mais vítimas de diferentes indústrias começaram a se apresentar. A cada novo testemunho, ficava mais claro que o poder de Didi não estava limitado à indústria musical, mas se estendia a diversas esferas de influência. Figuras poderosas da política, da moda e até da mídia pareciam estar envolvidas ou, no mínimo, cientes do que acontecia nas sombras dos eventos de Didi. No entanto, o medo de represálias e o controle psicológico que ele exercia sobre seus cúmplices mantiveram muitos em silêncio por anos. Enquanto o caso avançava, surgiram teorias ainda mais perturbadoras sobre o verdadeiro alcance da rede de Didi. Alguns investigadores começaram a explorar a ideia de que ele fazia parte de uma organização muito maior, com raízes em sociedades secretas que há séculos manipulam as elites globais. A maçonaria continuava a ser mencionada nas investigações, e a ligação de Didi com figuras poderosas dentro dessa organização parecia ser um fator-chave para entender como ele havia conseguido operar por tanto tempo sem ser descoberto. Especialistas em sociedades secretas começaram a analisar os padrões de comportamento de Didi e a simbologia presente em seus eventos. Muitos acreditavam que os rituais que ele realizava em suas festas não eram meras excentricidades, mas sim parte de um processo de iniciação e controle mental. Esses rituais, segundo alguns teóricos, seguiam tradições antigas de manipulação de poder, onde os participantes eram forçados a passar por experiências traumáticas para garantir sua lealdade à organização. A ideia de que Didi estava envolvido em uma rede secreta global parecia conspiratória demais para alguns, mas as evidências continuavam a sugerir o contrário. Detalhes sobre a organização dessas festas, os símbolos usados e até mesmo os locais onde elas ocorriam apontavam para algo muito maior do que um simples caso de abuso de poder por uma celebridade. Didi, segundo essas teorias, era apenas a face pública de uma operação muito mais complexa e insidiosa. A pressão sobre as autoridades aumentava, pois o público exigia respostas. Documentários e reportagens especiais começaram a explorar as conexões entre Didi e outras figuras poderosas, revelando mais camadas de corrupção e abuso. O caso de P. Diddy se transformou em um símbolo de tudo o que estava errado com as elites globais. Um sistema de poder e privilégio que permitia que figuras influentes abusassem de sua posição sem temer repercussões. Com o julgamento de Diddy se aproximando, a mídia global estava de olho em cada movimento. A expectativa era de que mais nomes poderosos fossem revelados à medida que as investigações prosseguiam. O impacto desse julgamento seria sentido não apenas na indústria do entretenimento, mas em todo o mundo, pois mostraria até onde o poder e a corrupção podem se estender quando não são controlados. Para as vítimas, no entanto,
A questão não era apenas ver Didi e seus cúmplices sendo punidos, mas sim a luta por justiça e por suas vidas destruídas. Muitas delas ainda viviam com o trauma dos abusos que sofreram, e o julgamento de Didi representava uma chance de finalmente expor a verdade e fechar um capítulo sombrio de suas vidas. O caminho para a justiça, no entanto, seria longo, e muitas dessas vítimas ainda temiam que o poder e as conexões de Didi pudessem, de alguma forma, protegê-lo das consequências de seus crimes. Enquanto o julgamento se aproximava, uma questão pairava no ar. Até que ponto Didi e suas conexões influentes iriam para esconder a verdade? O público e as vítimas estavam ansiosos por justiça, mas sabiam que o caminho seria cheio de obstáculos. No entanto, a cada nova revelação, a rede de poder em torno de Didi ficava mais frágil, e a verdade, por mais sombria que fosse, estava finalmente vindo à tona. Conforme o julgamento de Didi se aproximava, o mundo aguardava com ansiedade o que poderia ser uma das maiores exposições de poder e corrupção já vistas. As vítimas, antes amedrontadas e silenciadas, começaram a ganhar força com o apoio de advogados e ativistas de direitos humanos que se mobilizaram para garantir que a justiça fosse feita. A mídia global estava obcecada com o caso e cada novo detalhe que emergia pintava um quadro ainda mais sombrio do império que Didi havia construído sobre a exploração e o abuso. A corte estava cercada por jornalistas e manifestantes no dia da primeira audiência. Do lado de fora, milhares de pessoas seguravam cartazes exigindo justiça para as vítimas e pedindo o fim da impunidade para as celebridades que, por anos, haviam escapado das consequências de seus atos. Para muitos, o julgamento de Didi não era apenas sobre ele, era sobre todo um sistema que permitia que figuras poderosas usassem sua influência para explorar e abusar sem enfrentar a lei. Quando Didi chegou ao tribunal, a atmosfera era de tensão. Ele mantinha a cabeça erguida, mas seu semblante mostrava sinais de cansaço e preocupação. Suas equipes de advogados, compostas por alguns dos profissionais mais caros e renomados do país, tentavam minimizar o impacto das acusações, argumentando que muitas das alegações eram infundadas ou exageradas pela mídia. No entanto, as provas acumuladas contra Didi eram esmagadoras. O promotor do caso, em sua declaração inicial, deixou claro que o que estava em jogo não era apenas a reputação de uma celebridade, mas a integridade do sistema legal. Ele descreveu como Didi, ao longo de décadas, construiu uma rede de exploração que envolvia tráfico humano, abuso físico e psicológico e uma manipulação insidiosa de figuras poderosas em várias indústrias. As provas incluíam gravações, documentos financeiros e o testemunho de dezenas de vítimas e cúmplices. Uma das primeiras testemunhas a falar foi uma das vítimas mais notórias do caso, Cassie. Sua história já havia sido amplamente divulgada, mas agora, em seu depoimento no tribunal, ela revelou novos detalhes sobre o tempo que passou ao lado de Didi. Ela descreveu como foi manipulada, abusada e forçada a participar de rituais degradantes, e como Didi a controlava usando medo e violência. Sua voz tremeu em alguns momentos, mas ela manteve a compostura, determinada a finalmente expor a verdade sobre o homem que a aterrorizou por tantos anos. O depoimento de Cassie foi seguido por outras testemunhas, cada uma com histórias igualmente perturbadoras. Uma ex-modelo contou como foi atraída para uma festa organizada por Didi, sob o pretexto de networking, apenas para descobrir que havia sido drogada e forçada a participar de atos que a deixaram traumatizada para sempre. Um segurança, que trabalhou para Didi por mais de uma década, confirmou que sabia dos abusos, mas que havia sido pago para manter silêncio.
Ele descreveu em detalhes como Didi organizava essas festas, garantindo que nenhum vestígio do que acontecia lá dentro saísse para o público. Conforme os depoimentos se acumulavam, o tribunal ficava cada vez mais tenso. O público assistia chocado enquanto mais segredos de Didi eram revelados e a magnitude de seus crimes se tornava inegável. As revelações sobre o uso de drogas, a manipulação psicológica e os rituais sombrios chocavam até mesmo os que já estavam familiarizados com os escândalos das celebridades. Mas o que mais perturbava as pessoas era o fato de que Didi não agia sozinho. À medida que mais nomes de figuras poderosas surgiam, ficava claro que ele era parte de algo muito maior. Vários outros magnatas da indústria, políticos e até membros da realeza foram mencionados em depoimentos como participantes ou cúmplices nas festas e rituais organizados por Didi. Esse novo desenvolvimento levou a um aumento na pressão sobre as autoridades para expandir as investigações e começar a responsabilizar outros envolvidos. Uma das conexões mais chocantes reveladas durante o julgamento foi com a indústria da moda. Vários empresários influentes desse setor foram implicados em esquemas de tráfico humano e exploração de jovens modelos, muitos dos quais haviam sido convidados para as festas de Didi. O testemunho de uma jovem modelo que foi abusada durante um desses eventos foi particularmente impactante. Ela descreveu como foi levada para uma festa em uma ilha particular, onde foi drogada e abusada repetidamente por homens poderosos que usavam o evento como uma desculpa para seus comportamentos predatórios. Essa revelação trouxe um novo ângulo à investigação. Agora, não era apenas sobre Didi e sua rede de influências. Era sobre como várias indústrias, aparentemente separadas, estavam interligadas em uma teia de exploração que atravessava fronteiras e continentes. As ramificações do caso começaram a envolver grandes marcas da moda, que agora eram suspeitas de usar seus desfiles e eventos como fachada para atividades ilícitas. O escândalo se tornava cada vez maior e mais profundo. Enquanto o julgamento continuava, Didi mantinha seu silêncio. Seus advogados argumentavam que muitas das acusações eram baseadas em testemunhos de pessoas que tinham motivos para mentir e que o caso estava sendo inflado pela mídia sensacionalista. No entanto, à medida que mais provas surgiam, ficava cada vez mais difícil sustentar essa narrativa. Documentos financeiros, registros telefônicos e e-mails começaram a pintar um quadro claro das atividades ilícitas que Didi e seus associados haviam tentado esconder por anos. O impacto psicológico sobre as vítimas também foi um ponto importante do julgamento. Especialistas em trauma foram chamados para explicar como o abuso prolongado, especialmente em um ambiente de poder e manipulação, pode causar danos profundos e duradouros. Muitos dos testemunhos das vítimas detalhavam não apenas os abusos físicos que sofreram, mas também o controle mental que Didi e seus cúmplices exerciam sobre elas. Elas descreveram como se sentiam presas, incapazes de escapar, e muitas vezes se culpavam pelo que haviam vivido, algo típico de vítimas de manipulação psicológica. Entre os especialistas estavam psicólogos que haviam trabalhado com algumas das vítimas, e eles explicaram como Didi usava uma combinação de violência, medo e drogas para manter suas vítimas sob seu controle. Eles detalharam como essas táticas criavam um ciclo de dependência emocional, onde as vítimas, mesmo sabendo que estavam sendo abusadas, sentiam-se incapazes de se libertar. Esse aspecto do caso chocou ainda mais o público, que começou a perceber que o poder de Didi não vinha apenas de sua influência e riqueza, mas também de sua habilidade de manipular e quebrar as mentes de suas vítimas. À medida que o julgamento se aproximava de sua fase final, surgiam rumores de que outros nomes poderosos estariam prestes a ser acusados.
A pressão sobre o sistema legal aumentava, com o público exigindo que as investigações se expandissem para além de Diddy. Afinal, ele havia sido o rosto público de muitos desses eventos, mas não havia agido sozinho. Outros magnatas, produtores de Hollywood e até membros de governos estavam sendo investigados em sigilo, e o caso de Diddy era apenas a ponta do iceberg. Os advogados de Diddy tentaram argumentar que seu cliente era uma vítima de uma conspiração para derrubá-lo, mas essa narrativa não resistiu às evidências apresentadas. A cada novo depoimento, mais histórias de abuso e manipulação surgiam e ficava claro que Diddy havia se envolvido em um ciclo de crimes por décadas. As gravações de vídeo e áudio que mostravam os abusos acontecendo durante as festas foram devastadoras para a defesa. O tribunal ficou em silêncio quando uma dessas gravações foi exibida, mostrando Diddy orquestrando um ritual de humilhação, enquanto algumas das maiores estrelas de Hollywood observavam sem intervir. O impacto emocional sobre as vítimas foi visível durante essas exibições. Muitas delas estavam presentes no tribunal, revivendo o trauma de ver seus abusos sendo expostos publicamente. No entanto, para muitas dessas mulheres e homens, assistir às gravações foi um passo crucial para encontrar o fechamento e finalmente ver Diddy e seus cúmplices sendo responsabilizados por seus atos. O julgamento de Diddy já não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que haviam sofrido em silêncio por tanto tempo. A sociedade começava a se perguntar como isso foi permitido por tanto tempo. Como alguém com tanto poder e influência conseguiu operar à margem da lei por décadas? As respostas começaram a surgir quando executivos de gravadoras, produtores de cinema e outras figuras influentes foram implicados. Ficou claro que Diddy não apenas tinha cúmplices, mas também protetores em posições de poder, pessoas dispostas a garantir que suas atividades criminosas fossem encobertas em troca de favores ou vantagens financeiras. Esse sistema de proteção, que envolvia subornos, ameaças e chantagens, começou a ser desmontado à medida que as investigações se aprofundavam. O caso de Diddy abriu uma porta para um submundo do entretenimento que até então havia sido amplamente ignorado ou acobertado. Algumas das figuras mais poderosas da indústria foram expostas como cúmplices silenciosos, pessoas que sabiam o que acontecia, mas que optaram por se beneficiar financeiramente ou por manter suas próprias carreiras seguras, em vez de denunciar os abusos. Uma das revelações mais chocantes durante o julgamento foi a existência de um livro negro, um arquivo secreto mantido por Diddy, onde ele registrava os nomes de todos aqueles que frequentavam suas festas e participavam dos rituais. Esse livro continha detalhes incriminadores sobre algumas das maiores estrelas e empresários do mundo. O conteúdo desse arquivo, que foi obtido pelas autoridades após uma busca em uma das propriedades de Diddy, era devastador. Nomes de políticos, empresários, estrelas de cinema e músicos estavam lá, todos eles em posições comprometedoras. Com o vazamento desse arquivo, a investigação se expandiu ainda mais. Nomes que antes eram apenas rumores começaram a ser formalmente investigados. O que antes era uma investigação focada em Diddy, agora se transformava em um esforço global para desmantelar uma rede de exploração e manipulação que se estendia muito além de Hollywood. O público assistia chocado enquanto algumas das figuras mais queridas do entretenimento e da política eram expostas como cúmplices em um dos maiores escândalos de abuso da história moderna. Mas o que mais chocou a sociedade foi perceber que muitas dessas figuras, que se apresentavam como filantropos e defensores dos direitos humanos, na verdade estavam envolvidas em atividades tão degradantes. O julgamento de Diddy não apenas destruiu sua carreira, mas também trouxe à luz um sistema de corrupção e abuso
que permeava as mais altas esferas da sociedade. Enquanto o julgamento se aproximava de sua conclusão, o destino de Didi parecia selado. O peso das provas contra ele era esmagador e poucos duvidavam de que ele seria condenado. No entanto, a questão que permanecia era: quantas outras pessoas seriam arrastadas com ele? A cada novo dia de julgamento, surgiam mais nomes e mais provas, e o impacto desse caso se espalhava como uma onda de choque pelo mundo do entretenimento e além. As vítimas, por sua vez, começaram a encontrar força e apoio em suas comunidades. Movimentos de apoio às vítimas de abuso se espalharam pelas redes sociais, com campanhas pedindo justiça não apenas para as pessoas envolvidas no caso de Didi, mas para todas as vítimas de abuso de poder e exploração. Esse caso catalisou uma nova era de conscientização sobre os perigos do poder desenfreado e da impunidade, e muitas outras vítimas de diferentes indústrias começaram a se manifestar, denunciando abusos que antes eram mantidos em segredo. O veredicto final foi anunciado após semanas de depoimentos intensos e evidências esmagadoras. Didi foi considerado culpado de múltiplos crimes, incluindo tráfico humano, abuso sexual, manipulação psicológica e lavagem de dinheiro. A sentença foi dura, refletindo a gravidade de seus crimes e o impacto que tiveram sobre centenas de vidas. Mas para muitos, o julgamento de Didi foi apenas o começo de uma limpeza muito maior que ainda estava por vir. Condenado a uma pena longa, Didi agora enfrentava um futuro incerto. Seus advogados prometeram apelar, mas as chances de sucesso eram pequenas. Sua fortuna, construída sobre décadas de abusos e manipulação, começou a ser desmantelada à medida que processos civis das vítimas eram movidos contra ele. As propriedades de Didi, incluindo suas mansões luxuosas e suas contas bancárias, começaram a ser congeladas e a queda de um dos maiores magnatas do entretenimento estava completa. O impacto desse julgamento se estendeu por anos. Outras figuras poderosas que haviam sido expostas durante o julgamento começaram a ser investigadas e processadas. A indústria do entretenimento, antes intocável em sua glória, foi forçada a enfrentar um acerto de contas. Muitas empresas começaram a reavaliar seus contratos e associações, tentando se distanciar do escândalo, mas o dano já estava feito. O caso de Didi havia marcado o início de uma nova era de transparência e responsabilidade, onde o abuso de poder não seria mais tolerado. As vítimas, embora finalmente vendo Didi enfrentar as consequências de seus atos, sabiam que a luta estava longe de terminar. O trauma que sofreram continuaria a assombrá-las por anos, mas agora, com o apoio de movimentos de justiça e de uma sociedade mais consciente, elas tinham a esperança de que outros como Didi não conseguiriam mais escapar impunes. Enquanto o julgamento de Didi chegava ao fim, ficava claro que sua queda era apenas o começo de uma mudança muito maior. A indústria do entretenimento e a sociedade como um todo precisariam enfrentar os fantasmas de seus abusos e manipulações. O caso de Didi seria lembrado não apenas como a queda de uma figura poderosa, mas como um ponto de virada para a luta contra a impunidade e o abuso de poder em todas as suas formas. Com o fim do julgamento, novas investigações foram abertas e figuras que antes eram vistas como intocáveis começaram a enfrentar o escrutínio público. A luta por justiça estava apenas começando e o caso de Didi seria um lembrete duradouro de que, mesmo os mais poderosos, não estão acima da lei. A verdade, por mais sombria que fosse, finalmente havia sido revelada. A história de P. Diddy revela uma face sombria e perturbadora do mundo das celebridades, onde o poder e a influência foram usados para manipular, explorar e destruir vidas. O que começou como um escândalo envolvendo uma das maiores figuras da música
se transformou em um dos maiores casos de abuso de poder já expostos, trazendo à tona um sistema de corrupção e impunidade que se estendia por várias indústrias e continentes. Este caso serve como um lembrete de que, mesmo aqueles que estão no topo da fama, não estão acima da lei. Para as vítimas, o julgamento de Diddy foi um passo crucial rumo à justiça, mas também expôs o quão profundamente enraizados esses abusos estavam nas estruturas de poder. Que a história de Diddy seja um alerta para todos nós sobre a importância de enfrentar o abuso de poder, onde quer que ele esteja, e de proteger aqueles que por muito tempo foram silenciados. A verdade finalmente veio à tona. E como sociedade, devemos garantir que esses crimes jamais voltem a serem cobertos. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o desenrolar de histórias impactantes como essa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Continue nos acompanhando para mais revelações chocantes e análises profundas sobre o mundo que você achava que conhecia. Até a próxima e lembre-se, a verdade pode ser escondida por um tempo, mas ela sempre encontra seu caminho para a luz.